Hoje vamos relembrar 7 figuras que foram ridicularizadas na época, mas, revendo, não eram tão ruins quanto pareciam. Vamos falar de alguém cuja história virou uma das mais incompreendidas do futebol. Arsène Wenger deixou o Arsenal em 2018 sob pressão de uma torcida que já agitava faixas pedindo sua saída há anos. A narrativa era clara, uma lenda que ficou além do tempo, se agarrando a métodos ultrapassados enquanto o clube permanecia estagnado. Se você ignorar a frustração e observar o que ele realmente tinha, quando o Arsenal se mudou para o Emirates em 2006, o clube assumiu uma 390 milhões de libras. Wenger disse que sentiu uma enorme responsabilidade de levar o clube por esse período, sem ir à falência. Por quase 10 anos ele trabalhou em desvantagem, enquanto Chelsea e City tinham apoio de bilionários. Ainda assim, manteve o Arsenal no top 4 por 20 temporadas seguidas. Transformou Thierry Henry e Patrick Vieira em jogadores de classe mundial, partindo do anonimato. Ele ganhou 7 Copas da Inglaterra e fez a única temporada invicta da Premier League. Após sua saída, o Arsenal acumulou prejuízos de centenas de milhões. Manter as luzes acesas enquanto se termina em quarto lugar é difícil, de um treinador que ficou tempo demais para outro que talvez não teve tempo suficiente. Unai Emery chegou ao Arsenal em 2018 com um currículo que deveria ter lhe garantido muito mais paciência. 3 títulos consecutivos da Liga Europa no Sevilha, troféus no PSG. No norte de Londres, porém, ele virou motivo de piada em milhares de clipes engraçados da Ebony, e em novembro de 2019 já tinha ido embora. O que veio depois deveria ter mudado nossa visão sobre a passagem dele pelo Arsenal. Ele conquistou seu 4º título da Liga Europa ao vencer o Manchester United nos pênaltis, com o Villarreal convertendo as 11 cobranças. Depois ele levou o Villarreal às semifinais da Liga dos Campeões, quando o Aston Villa o chamou em outubro de 2022. Com o clube na 16ª posição, Emery os transformou em verdadeiros candidatos ao G4, garantindo um 4º lugar na temporada 2023/24, sua primeira classificação para a Liga dos Campeões desde 1982. Derrotando Arsenal e Manchester City, o Villa alcançou as quartas da Liga dos Campeões, onde perdeu para o futuro campeão PSG. A ESPN chegou a destacar que a porcentagem de vitórias de Emery no Arsenal foi, na verdade, a terceira mais alta da história do clube, com 55% um número discretamente ofuscado pelo barulho de uma transição caótica. O problema no Arsenal nunca foi só o treinador, mas questões além de uma pessoa. Ole Gunnar Solskjaer, professor de educação física, não era realmente um treinador. O veredito online veio em semanas após os resultados, mas muita gente ignorou isso. Solskjaer assumiu um vestiário destruído pela era Mourinho e rapidamente recuperou o moral. Seus primeiros 19 jogos como interino renderam 14 vitórias, e ele igualou o recorde da Premier League ao vencer seus 6 primeiros, igualando Ancelotti e Guardiola. Ele garantiu 2 temporadas seguidas entre os 4 primeiros, o que não acontecia no United desde que Ferguson se aposentou, em 2020 a 21. Eles terminaram em segundo lugar com 74 pontos, marcaram 73 gols na liga e chegaram a uma final europeia. Sua porcentagem de vitórias no clube foi de 54,2%, tornando-o o segundo técnico com melhor desempenho no United desde Sir Alex, à frente de Moyes e Van Gaal. Rashford Hitter, em sua melhor fase com 22 gols, foi sem dúvidas o destaque. Pogba viveu seu período mais regular no United como lateral esquerdo. Nada disso combinava com a narrativa. O que veio depois? Crise de identidade e caos no meio da tabela. A troca constante de treinadores torna aqueles segundos lugares em Old Trafford mais difíceis de conquistar do que pareciam receber crédito. Por um momento, nenhuma conversa sobre os desajustados do United está completa sem Fred. O brasileiro chegou em 2018 e nunca conseguiu escapar. Memes, passes errados, bolas perdidas sob pressão e vídeos destacando seus piores lances ficaram marcados, mas olhe além dos clipes. Em 2022 a 23, Fred registrou 19 interceptações, 13 cortes e 30 chances criadas na Premier League. Uma análise detalhada de sua pressão encontrou que ele aplicou 154 pressões no terço do meio durante um período comparável, mais do que Rodri com 95, Jorginho com 100 e Fabinho com 90. Ele marcou contra Barcelona, Tottenham e City. Ele jogou como duplo pivô, 68 avançado e meio-campista de pressão alta conforme o sistema. Após sua saída, a imprensa que zombava dele passou a questionar por que ninguém no elenco do United fazia o que ele fazia. Isso não é coincidência. Uma história semelhante de caos subestimado pertence a Darwin Núñez. A taxa de 85 milhões de libras fez dele um alvo antes mesmo de jogar um minuto pelo Liverpool. Quando as chances foram desperdiçadas, concluiu-se um fracasso imediato, mas os números mostravam outra história do início ao fim.
Seu movimento às costas da defesa era incansável, sempre apresentando ótimos números de XG e esticando as linhas defensivas, beneficiando diretamente Sula e Dias. Ele saiu do banco contra o Newcastle com o Liverpool em desvantagem numérica e no placar e fez 2 gols para virar para 2-1. Em janeiro de 2024, ele foi o primeiro da Premier League na temporada a atingir 2 dígitos em gols, excluindo pênaltis e assistências. Luis Suárez, que não é um homem que elogia facilmente, disse sobre ele após uma atuação pelo Uruguai: "Eu tenho um dos melhores camisas 9 do mundo à minha frente. Ele era perfeito? Longe disso." Chamá-lo de fracasso sempre foi uma conclusão preguiçosa, baseada em lances isolados, não em jogos completos. Especialmente agora que você vê como parece difícil para Isaac, um atacante de classe mundial, se encaixar nesse mesmo sistema. A segunda passagem de Massimiliano Allegri pela Juventus também recebeu críticas implacáveis. Futebol muito defensivo, muito negativo e sem ambição. Quando ele foi demitido em 2024, poucos lamentaram, mas as circunstâncias sob as quais ele trabalhou eram extraordinárias. Em novembro de 2022, toda a diretoria da Juventus renunciou após um escândalo financeiro. Poucas horas antes de um jogo, o time perdeu 15 pontos e depois foi derrotado por 4-1. A UEFA os baniu das competições europeias para a temporada 2023-2024. Pogba recebeu uma suspensão de 4 anos por doping. Fagioli foi suspenso por apostas ilegais. Allegri estava comandando um clube em verdadeira queda institucional, com uma dívida que havia chegado a 389 milhões de euros e uma folha salarial reduzida em 16%. Sua taxa de vitórias de 70,48% em sua primeira passagem, 5 títulos consecutivos da Série A, 4 dobradinhas nacionais, 2 finais de Liga dos Campeões, continua sendo a mais alta de qualquer treinador na história da Juventus. Agora, com uma nova diretoria em 2025-26, a Juve está em 5º lugar na Série A e acabou de ser derrotada por 5-2 pelo Galatasaray nos playoffs da Liga dos Campeões. Pela primeira vez na história da competição, eles levaram 5 gols em um só jogo. Chato, ao que tudo indica, era quem mantinha o time unido. E por último, e talvez o mais complicado, Sepp Blatter. Vamos ser diretos. Blatter deixou a FIFA em 2015 sob um escândalo de corrupção que manchou todo o seu legado. Nada disso desaparece, mas a conversa mudou, desde que Gianni Infantino assumiu. Sob o comando de Infantino, a FIFA aumentou sem necessidade a 48 times, criou 32 equipes que prejudica as pré-temporadas, se rendeu ao Oriente Médio e aos Estados Unidos e impôs um calendário que está destruindo os jogadores. Muitos torcedores dizem que o foco agora é quase só o crescimento comercial. Blatter, apesar de suas falhas, ao menos liderou um formato reconhecido pelos torcedores e uma entidade que publicamente mantinha o futebol em destaque. A questão não é que ele era bom, mas algo mais incômodo. Às vezes, quem substitui o problema só traz outros diferentes. 7 figuras, 7 vereditos que não envelheceram como muitos pensavam. O futebol nos faz esquecer opiniões antigas. Esses casos mostram que até opiniões confiantes podem parecer ruins depois. Quem você acha que saiu melhor? Comente abaixo. Lembre-se de deixar um like no vídeo se você gostou e se inscrever no canal. Além disso, ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Te vejo no próximo vídeo, tchau!